Olá, pessoal! Bem-vindos ao Enfermagem na Real. Eu sou a Ruth Amorim, a Rutiana, e no vídeo de hoje vamos falar sobre um tema muito importante para todos que estudam ou trabalham na área da saúde: posições anatômicas e os termos de relação. Entender esses conceitos é essencial para uma comunicação eficaz e precisa no ambiente acadêmico e profissional. Então, se você quer aprimorar seus conhecimentos e garantir que está falando a mesma língua que os outros profissionais de saúde, fique comigo até o final deste vídeo. Aproveita a vinheta e inscreva-se no canal para você ficar por dentro de todas as novidades. Você que vem acompanhando o canal já sabe que a anatomia foca na estrutura e localização dos órgãos. Se você tem alguma dúvida sobre isso, depois assista ao vídeo sobre anatomia e fisiologia. O link vai ficar na descrição. A anatomia é uma ciência descritiva e por isso precisamos saber termos para garantir uma comunicação assertiva e para fazer uma anotação ou evolução do paciente de forma padronizada. Imagina que você está trabalhando em um hospital e precisa relatar um achado clínico para um colega de plantão. A comunicação precisa ser precisa. Então, usar termos corretos garante que todo mundo saiba exatamente o que está acontecendo com o paciente. Por exemplo, dizer dor na região medial e inferior do abdômen é muito mais claro do que só dizer dor no abdômen. Dessa forma, nós temos a posição anatômica, que é uma postura padrão que usamos como referência para descrever a localização e relação entre diferentes partes do corpo humano. Olha essa figura, ela mostra as características da posição anatômica. Na posição anatômica, a pessoa está em pé, ereta, com a cabeça e olhos voltados para frente. Os braços estão estendidos ao lado do corpo. As palmas das mãos estão voltadas para frente, com os polegares apontados para fora. E os membros inferiores, que são as pernas, estão próximas, com os pés paralelos e voltados para frente. Essa posição de referência é universalmente aceita, o que permite que profissionais de saúde de todo o mundo descrevam estruturas corporais de forma padronizada. O corpo humano pode ser visto de diversos ângulos, por isso é importante conhecer as vistas do corpo humano, que são elas: a vista anterior, aqui você visualiza o corpo de frente. A vista posterior, a visão que você tem do corpo é de costas. E as vistas laterais, temos duas, que é o lado esquerdo e o lado direito do corpo. Outra descrição essencial é que o corpo é dividido em partes principais. Essas partes estão separadas por cores nessa figura. Olha só, na divisão do corpo temos a cabeça, composta por crânio e face. Em seguida, tem o pescoço. No tronco, na vista anterior, temos o tórax, que é a parte superior do tronco, o abdômen sendo a parte inferior do tronco, e se olharmos na vista posterior, tem o dorso, que é a região das costas. Depois tem a região da pelve, onde se localizam os órgãos genitais. Temos também os membros divididos em segmentos. Nos membros superiores estão os ombros, braços, antebraços e mãos. Já nos membros inferiores, temos o quadril, coxas, pernas e pés. Passando agora para os termos de relação anatômica, que são utilizados para descrever a posição ou para fazer comparação de uma estrutura em relação a outra estrutura. Vamos ver os principais termos, levando em consideração a posição anatômica que você já conhece. Superior ou cranial. Esses termos quer dizer o seguinte: mais próximo da cabeça. Um exemplo é o coração. O coração é superior ao fígado,
porque o coração está mais próximo da cabeça do que o fígado. O termo inferior ou caudal quer dizer que está mais próximo, então é mais próximo do que? Dos pés. É o caso dos joelhos, que são inferiores ao quadril, por estarem mais próximo dos pés. Outros termos muito utilizados são anterior, que você pode também encontrar como ventral, e posterior, conhecido também como dorsal. Anterior ou ventral quer dizer na frente do corpo. Exemplo: o externo, o osso externo, é anterior à coluna vertebral. Já posterior ou dorsal quer dizer na parte de trás do corpo. As costas são posteriores ao tórax. Agora vamos falar de medial e lateral. Medial quer dizer mais próximo da linha média do corpo. Imagine uma linha dividindo o corpo em dois lados, direito e lado esquerdo. Essa linha representa o plano mediano do corpo. Quando a estrutura é mais próxima do plano mediano, nós chamamos de medial. Mas quando a estrutura é mais afastada da linha média do corpo, isso é denominado lateral. Por exemplo, o dedo polegar é lateral em relação ao dedo mínimo, porque o polegar está mais próximo do plano mediano do corpo. Porém, o dedo mínimo é medial, pois está mais próximo do plano mediano. Temos também os termos proximal e distal. Proximal quer dizer que a estrutura está mais próxima da origem ou do tronco. O ombro é proximal em relação ao cotovelo, porque o ombro está mais próximo do tronco. Distal é o oposto do proximal e quer dizer que a estrutura está mais afastada do ponto de origem ou do tronco. É o caso do punho. Ele é distal ao cotovelo, por estar mais longe da origem do membro. E quando devo usar os termos superficial, intermédio e profundo? Superficial é quando a estrutura é mais próxima da superfície do corpo. A pele, por exemplo, é superficial aos músculos. Profundo quer dizer mais distante da superfície do corpo. Os ossos são profundos em relação aos músculos. Intermédio é o meio termo. No nosso exemplo, os músculos estão entre a pele e os ossos. Na anatomia, termos como bilateral, unilateral, contralateral e ipsilateral são usados para descrever a localização e relação de estruturas ou funções em relação ao corpo. Olha na tela. O termo bilateral refere-se a uma estrutura que está presente em ambos os lados do corpo. Exemplo: os pulmões são órgãos bilaterais, porque existem tanto no lado direito quanto no lado esquerdo do corpo. Da mesma forma, as mãos, os pés, os rins e os olhos são estruturas bilaterais. Já o termo unilateral descreve uma estrutura que está presente em apenas um lado do corpo. É o caso do coração, que está localizado no lado esquerdo do nosso corpo. Agora um exemplo clínico. Podemos citar uma paralisia facial unilateral. Isso significa que a paralisia afeta apenas um lado da face. Outro exemplo clínico é uma infecção. Se a infecção ocorre em apenas um ouvido, é uma condição unilateral. Em relação aos lados, ainda temos os termos contralateral e ipsilateral. Contralateral significa que a estrutura está no lado oposto do corpo, em relação à estrutura ou ponto de referência. Já o termo ipsilateral descreve que as estruturas ocorrem no mesmo lado do corpo. É o caso do pé direito, é contralateral ao pé esquerdo.
pois estão em lados diferentes. Um exemplo clínico: se um paciente sofre um derrame no lado esquerdo do cérebro e isso afeta os movimentos do braço direito, por exemplo, dizemos que o déficit motor é contralateral, ao lado do derrame. Outro exemplo é se o pé direito e a mão direita estão no mesmo lado, então usamos o termo ipsilateral, entendeu? Contralateral em lados opostos e ipsilateral é no mesmo lado do corpo. As referências bibliográficas vão ficar na descrição. Então, pessoal, esses termos nos permitem descrever com precisão a localização de estruturas, lesões ou procedimentos, facilitando a comunicação e evitando mal entendido. Minha dica para você dominar esses termos é praticar a escrita. Isso mesmo, escreva o máximo de termos que você lembrar. Pense em situações reais durante um exame físico com o paciente ou durante uma anotação de enfermagem, para você não perder o lembrete do YouTube dos próximos vídeos. É só se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações. Até mais, pessoal! Tchau!